amigos, estamos iniciando mais uma edição do Santa Maria Frente a Frente, depois de uma pausa. E hoje nós tínhamos o propósito de fazer um debate envolvendo questões ligadas à área do turismo em nossa cidade. Esse programa nós faremos provavelmente ou certamente na semana que vem. Mas de qualquer forma, pela qualidade dos convidados para participar do programa de hoje, nós vamos ter um foco um pouco diferente em relação à proposta inicial que nós tínhamos, e vamos tratar de questões ligadas, vou dizer assim genericamente, ligadas às perspectivas, às possibilidades de crescimento e de desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. Porque se nós falamos em desenvolvimento econômico, nós não podemos esquecer dos reflexos disso na área social. Para conversar conosco estão presentes o empresário Carlos Costa Weber, o empresário e secretário de Licenciamento e Desburocratização da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Eberton Falck, e Carlos Henrique Karsten Júnior, analista de projetos do Sebrae RS. Sebrae, para quem eventualmente não saiba, acho que todo mundo sabe, mas não custa esclarecer, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Aí, meus amigos, sejam bem-vindos, é uma alegria recebê-los, amigos queridos. Tá? Vamos falar das perspectivas, vamos falar alguma coisa talvez da história, porque é a partir do conhecimento da história que a gente pode construir o futuro, né, Carlinhos? Sim. E queres começar? Tens uma proposta para esclarecer, por exemplo, o Eberton é frequentador assíduo do programa, né? Mas os Carlos, né? O programa tem como característica ser absolutamente informal, né? Não tem nenhum tipo de rito solene, coisa nenhuma. Cada um fique à vontade para se manifestar quando e da maneira que julgar mais conveniente. Interromper quem está falando, não tem problema nenhum. Estilo Candinho. Estilo Candinho. Sou um homem informal, o senhor me conhece bem, né, professor? Não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. E aí, Carlinhos? Pois é, Candinho. Eu fico muito feliz, né, de conversar, e ainda mais tendo parceiros bons, né? Que o Falck tem uma cabeça muito parecida, o Carlos tem a idade para ser meu filho, né? Então essa gurizada nós temos. O pior é que nós estamos chegando numa época em que todo mundo tem idade para ser filho da gente. Daqui a pouco já estamos. Temos com idade para ser netos, né? Que é pior, né? Mas eu sempre envolvido nessa questão do desenvolvimento da cidade, e é interessante, né, Candinho, que falando em idade, né, quando chega nos 70, assim, tu começa a enxergar de cima, pela primeira vez tu consegue enxergar de cima o todo, e não só um lado da pirâmide, né? E então tu vês assim que Santa Maria, depois do Dr. Mariano, ela teve a cidade se acomodou, né, com essa situação, essa zona de conforto, e eu tenho um exemplo antigo, Candinho, me veio agora, né, que uma pesquisa que eu fiz, que as empresas que fundaram o CDL de Santa Maria, tá? E o Falck presidiu lá a CDL, no meu tempo era o CDL, era o clube. Né? Quando foi criado em Santa Maria, eram as principais empresas locais, e era um comércio local fortíssimo, né? Nós nos lembramos bem daquelas, eram potências na época. E eu lembro que em 1977 ou 78, eu escrevi no diário, na Razão da época, né, sobre a invasão alienígena. Lá em 77, 78, né, eu comecei a chamar a atenção das nossas empresas locais, né, da chegada das grandes redes de fora. E a chegada das redes de fora, assim, aos poucos foi assumindo espaço, e todas aquelas empresas que fundaram o CDL morreram. Sobrou só a Eni Calçados, a única
Então, mostra bem, tá? É um retrato assim, de como nós nos acomodamos com uma cidade que tem, basicamente, né, no funcionalismo público e nos militares, né, a grande entrada de recursos. E são recursos assim que chegam aqui, né, só o Exército deve botar por dia em torno de 4 a 5 milhões de reais em salário, por dia. Mas assim, chega, já vai para o consumo e o dinheiro vai embora, não fica aqui, tá? Então, naquela época, Caxias do Sul era menor que Santa Maria. Hoje, Caxias do Sul tem mais de 400 mil habitantes, né? É uma potência industrial. E eu me lembro também que a gente sempre se vangloriava de Santa Maria ser a capital brasileira da poupança. A gente se gabava, né? Santa Maria é a capital brasileira da poupança. Enquanto isso, Caxias era a capital brasileira do investimento. Investia. Né? Então, esse lado, essa cultura nossa, assim, da zona de conforto, né, atrasou muito Santa Maria. Muito Santa Maria. E eu estou dizendo agora no diário que a universidade, tá, ela tem que ser a mola propulsora de um novo ciclo, E eu sinto essa segurança, Gandinho, sabe, de que nós temos novos protagonistas, novas lideranças chegando, já com essa cabeça diferente, né, de entrar definitivamente no ranking das cidades em desenvolvimento. Eu estou muito otimista. Coisa boa. Ser otimista é sempre bom, né? Porque pelo menos... Não, eu sou um eterno otimista. Antes de passar a palavra para o Carlos ou para o Falck, a respeito dessa situação das nossas empresas, né, que foram sumindo ao longo das décadas, o que me chama a atenção, e mais uma vez nós já conversamos sobre isso, é que essas redes de fora que estão instaladas aqui, elas começaram menores do que as nossas. Sim, exatamente. Em cidades que um terço, um quarto, um quinto do tamanho de Santa Maria. Muito bem lembrado. Eu ia abordar justamente isso. A dificuldade provoca atitude. Muito bem lembrado. Eu lembro de todas elas e aonde elas começaram. Santo Cristo. Cidades assim de 20, 30 mil habitantes. Tem grandes grupos hoje. Pode continuar. Pode continuar, né? O desenvolvimento econômico, eu sempre gosto de trazer duas reflexões. Primeiro, separar o desenvolvimento do crescimento. E tu colocou na abertura do programa da consequência social. É isso que faz a diferença. Desenvolver um município, uma região e toda a comunidade aproveitar o resultado disso, com melhor qualidade de vida, com melhor educação, com melhor saúde, isso é desenvolvimento. Há outros municípios que têm indicadores de crescimento e têm problemas sociais violentos. Então nós também temos que prestar atenção nesta equação. Desenvolver a nossa região e não crescer a nossa região. Outra questão, o desenvolvimento ele não acontece em um município. Ele é regional, né? E por isso eu trago essa questão muito forte. Até 1970, a metade sul, se não me falha a memória, eu vou usar a memória, peço perdão se eu tiver erro, tinha 52% do PIB gaúcho. Hoje eu não sei se nós temos 25%. Então nós temos um processo de empobrecimento, e eu e o Carlinhos nos encontramos numa certa ocasião em Dom Pedrito. Eu fui visitar minha filial e o Carlinhos estava visitando a filial dele lá. Eu tive que fechar minha filial em Dom Pedrito porque não tem gente mais em Dom Pedrito. As pessoas estão indo embora com expectativas de buscar melhor vida em outro lugar, que muitas vezes é frustrada, porque não está preparado, porque não está com a formação adequada do mercado, e aí vai para outros centros fazer o quê? Aumentar o cinturão de miséria, que é o grande risco da migração. Então eu penso que desenvolvimento econômico nós temos que pensar metade sul. Por que a gente tem políticas, e é uma coisa que eu cobro de todos os governos e quero continuar cobrando, nós precisamos hoje de um estado que olha a metade sul. Porque o desenvolvimento do Rio Grande do Sul é olhado para quem? Para a região metropolitana, para a serra, e a estatística nos induz a um erro. Na metade sul está bem, o setor agro, que é a mola do Brasil, está bombando, sim, mas ele é concentrador de renda. Ninguém nega que os índices são bons. Isso é que nem PIB. Triunfo tem um dos melhores PIB do Rio Grande do Sul, e a qualidade de vida em Triunfo não é boa.
né? Porque então a gente tem que saber trabalhar muito essa questão. Agora voltando para a nossa casa, né? Como o Carlinhos bem colocou, e tu também entrou um pouco nessa área. Eu penso que Santa Maria, que realmente tem a importância dessa renda pública, ela é muito forte, muito importante na nossa vida, porém ela trouxe uma acomodação. É isso aí. Ela trouxe uma acomodação. As pessoas se prepararam para fazer um concurso público. E aí a capacidade empreendedora foi diminuindo. Eu também acredito que o novo ciclo da universidade vai ser importante, porém, o que vai fazer a diferença é a atitude empreendedora. Nós que empreendemos sabemos que quantas vezes não dormimos, né, Carlinhos? Porque o câmbio, porque isso é outra questão, o empreendedor também tem que ter atitude empreendedora, mas também tem que se aperfeiçoar. O que eu tenho a ver com a guerra da Rússia e da Ucrânia? Tudo. Envolve energia, envolve produção de alimento, envolve câmbio, envolve uma série de coisas, e aí entra a complexidade do tema, que eu trago para o meu negócio. Tem tudo a ver, mas também não posso me abater, porque um país que está dizendo que o PIB do Brasil vai chegar em 8 trilhões, não é a minha pequena empresa em Santa Maria que vai sofrer de imediato esse impacto. Então, como é que eu me movimento nesse mercado? E aí, passando a bola já para o Cássio, entra uma coisa que nós também não podemos confundir, e o Carlinhos é um líder nesse movimento. Temos que ter inovação, mas qual inovação? Não confundir TI com inovação. Inovação é reinventar os seus negócios. O Carlinhos participou conosco já, e dia 15 temos outra reunião, né, Carlinhos? Nós temos reunião da cadeia produtiva da inovação. Poucas pessoas sabem que Santa Maria saiu em 2016 de 4 milhões de faturamento nesse setor, para fechar 2021 com 101 milhões. Redução de carga tributária, mais presença do poder público, falar em mercado. O que agora nós estamos produzindo? Esse setor se perceber como cadeia produtiva e não como concorrente. Santa Maria tem que ir em feiras de tecnologia, mas não para visitar a feira, para apresentar o que ela faz. Ah, mas é tímido? Mas tem que começar a se apresentar para o mundo, tem que se colocar no radar do mundo, tem que se colocar no calendário dos outros também, porque, e aí eu passo a palavra, desenvolvimento só acontece de uma forma: se nós buscarmos a riqueza dos outros. Cada vez que eu vejo um grande grupo chegar em Santa Maria no varejo e a cidade ter a ilusão que isso desenvolve, não desenvolve, e só divide a renda. O que desenvolve é quando uma empresa do Carlinhos, a minha empresa, o bolo é o mesmo. O bolo é o mesmo. Quando nós abrimos uma filial fora, o resultado positivo daquele negócio é revertido dentro de Santa Maria. Só que hoje, lamentavelmente, é inversamente proporcional. As empresas vêm de fora, fazem resultado positivo aqui e levam embora. Então, desenvolvimento tem duas formas: um varejo que cresce para fora, ou você instalar uma indústria que exporta o seu produto. Que ela pode ser a indústria da inovação, da tecnologia, o próprio turismo, que aí eu também não posso perder esse gancho, que Santa Maria corre o risco de fazer um raciocínio equivocado. Qual o turismo? Qual é a minha vocação? O que eu quero com o turismo? Eu quero hotelaria ocupada, restaurante ocupado, pessoas circulando. Santa Maria tem, e os índices são bons. E o risco de nós não perceber o que a gente tem, buscando o que não temos, é enfraquecer o que temos. Nós temos hoje hotelaria lotada de segunda a sexta, restaurantes lotados. Agora, são bem atendidos? Eles saem fazendo propaganda, vai lá porque lá você é bem recebido? Essas questões que têm que ser debatidas. Mas eu também me incluo nesse grupo aí do Carlinhos, dos eternos otimistas. Sim. Porque assim, a hora que nós perder esperança, otimismo, sempre alicerçado no conhecimento, terminou tudo. E nós temos, e eu posso dizer com toda segurança, porque já vivi tempos fora, já fiz negócios fora, é um dos melhores lugares para se ver nesse Brasil. E isso vale dinheiro, isso tem valor. Carsten, como é que o Sebrae se coloca nessa situação? Como é que pode interferir? Como é que pode ajudar nesses processos todos? Muito. O Sebrae, na verdade, e aqui eu vou estar falando sobre a ótica da micro e pequena empresa, que é o principal foco da atenção do Sebrae, e aquelas pessoas que querem empreender, né? E falando de desenvolvimento, alguns elementos importantes eu gostaria de destacar. Por exemplo, Santa Maria já começa um movimento de exportar modelos de negócios.
Hoje nós temos várias franqueadoras aqui no nosso município de sucesso. Isso é verdade. Né? Nós temos a própria Delivery Much, por exemplo, que é uma franqueadora, né, que já cresceu e já se expandiu para todo o Rio Grande do Sul. Nós temos uma franqueadora de serviço de saúde que teve um crescimento exponencial para todo o país na área de saúde. Nós temos de alimentação, nós temos a Químia do Marçal, por exemplo, que é um case do Sebrae, que cresce cada vez mais o número de franquias pelo Brasil. Então esse é um elemento que traz um certo otimismo e esperança. Nós temos empresas capacitadas que podem exportar modelos de negócio. Porém também a gente tem alguns gargalos, e aí um pouco da questão da mão de obra, porque a micro e pequena empresa ela é a que gera o maior número de empregos em todo o Brasil. Mas em Santa Maria, acompanhando os empresários que nós atendemos, é muito difícil. Se nós pegarmos o setor, por exemplo, de gastronomia, os empresários que eu atendo, eles relatam fatos assim, eles abrem uma vaga, recebem 120 currículos. Eles tiram 30 para entrevistar. Aí no dia da entrevista vem 5, aí eles contratam um na sexta-feira. Na segunda-feira aquela pessoa já não vem trabalhar. Então essa é uma dificuldade que a gente tem que colocar no radar da questão, e isso se pegar o varejo, todos os outros setores tem essa dificuldade, a questão da mão de obra. E aí é uma equação que o empresário não consegue crescer. Sem ele ter gente para trabalhar, ele não consegue crescer. Mas o Sebrae trabalha muito nessa questão do alinhamento da micro e pequena empresa com o mercado atual, que é o que o Falco falou, a questão da inovação. Então, novas maneiras de se posicionar, novas maneiras de se comunicar no mercado, novos modelos de negócios. O Sebrae tem um trabalho também que a gente chama de encadeamento produtivo a nível estadual, que é inserir a micro e pequena empresa nas grandes cadeias. Então também isso é algo que pode trazer resultados aqui para o nosso município. Mas realmente esse foco, esse cuidado com a micro e pequena empresa e criar condições para que o empreendedor prospere também é um fator importante para a gente desenvolver aqui a nossa região. Carlinhos, no início tu te referiste a um ciclo virtuoso, né, com a Universidade Federal de Santa Maria, com a criação da universidade e a figura do Dr. José Mariano da Rocha Filho. Tu pensas que estão se criando condições para que tenhamos um novo ciclo? E aí nós poderíamos agregar a questão da Universidade Federal de Santa Maria, também a UFN, né, e outras instituições de ensino superior, mas especialmente as maiores, né, e especialmente a Universidade Federal de Santa Maria. E o que a gente observa é que essas empresas na área referida pelo Carsten, muitas delas nasceram lá, né? A partir de projetos da universidade, né? Candinho, essa pauta aqui, ela é gigantesca. Mas o Xará me falou numa palavra-chave hoje, que é o gargalo. Tá? Gargalo. E então nós temos muita gente disponível para trabalhar, mas sem qualidade. Só te interrompendo, é estranho, né? Porque numa cidade com a vocação para a educação que nós temos desde o final do século XIX, né? Com a chegada especialmente dos imigrantes alemães, que começaram um processo forte na área da educação, né? E de lá para cá isso se consolidou de uma forma extraordinária, e a gente não ter pessoas qualificadas para as tarefas mais básicas. Eu gosto muito de número de dados, fatos e dados. Eu gosto muito de trabalhar com fatos e dados, que daí tu tem argumentos. Então nós temos em Santa Maria matriculados 100 mil estudantes em todas as áreas, 100 mil, quer dizer, cada 3 santamarenses, um está em banco escolar. É uma coisa fantástica, é o maior índice que eu saiba da América Latina de alfabetização. Mas vamos pegar só a nível municipal, que eu tenho conversado lá com a secretária Lúcia, né? O município, eu acho que parece que tem 27 mil matriculados nas escolas municipais. Profissionalizante só tem o EMAI, que é a Escola Municipal de Aprendizagem Industrial. Única no Brasil municipal. Né? Foi criada até pelo Pedro Aguirre. Nem fala para o Pedro, porque o Pedro foi iniciativa do Pedro. Deixa o Pedrão. Pedro Pedrão.
tá? É muito pouco, sabe? Então, não chega a 1% das vagas, não chega a 1% das vagas oferecidas no município, não estou falando em tal. Então, nós temos muito ensino, mas teórico. Graças a Deus nós temos aqui na Federal a escola, o Colégio Politécnico e o Colégio Técnico Industrial, o CETISM, né, que são quase 3 mil alunos, tá? Mas em 100 mil, Candinho, né, é muito baixo o índice. Nos principais países, 40% do ensino já é encaminhado para profissionalização. É mais caro, é todo um processo diferente. Então, é muito mais simples tu botar um aluno em sala de aula e dar teoria. Não. Esse é um vácuo que nós temos assim no ensino. E eu também agora citei, né, recentemente, Candinho, nós temos assim em Santa Maria uma força do Exército e da Força Aérea muito grande, mas nós temos um defeito, que ninguém conversa com ninguém na cidade, né? Santa Maria é uma cidade difícil. Carece de uma liderança capaz de galvanizar essas coisas. Falta um número efetivamente que congregue, tá? Então eu analisei e a quantidade de jovens que o Exército, todos os anos, o Exército em Santa Maria libera em torno de 600 a 700 jovens, tá? Só que não existe uma programação, uma preocupação de dar uma qualificação para eles. Tem programa lá de soldado cidadão e tal, mas é muito incipiente, né? Então, a ideia é agora, Candinho, tá? Ter uma participação que também não adianta, né, falar que o Exército tem, mas os empresários não vão procurar, né? Não existe uma conversa, tá? Então, agora sim, nós vamos, esse ano, né, já tratar de qualificar esses que vão sair dentro de 1 e 2 anos, já dentro de três áreas. TI, que é a área chave de tecnologia, onde a demanda é imensa, né? E na área de metal mecânico, que Santa Maria é uma indústria muito importante, né? E a construção civil, que é a maior de todas as indústrias. Todos carecem de mão de obra, todos se queixam de mão de obra. E ninguém vai atrás desses 600, 700 que saem todo ano. Ninguém vai atrás, Candinho. Problema cultural da cidade é uma cidade acomodada. O FALC tem esse foco de nós trabalharmos em tecnologia. O Santa Maria só tem um caminho para desenvolvimento, é a área da tecnologia, da inovação. Não tem outra maneira. E isso que me dá essa tranquilidade, né? Porque nós temos universidades assim com esse potencial enorme, tá? Eu tenho trabalhado assim e a gente agora começa a interagir, a integrar essas forças e isso que me dá essa esperança assim de que agora sim nós estamos, né? O foco pode garantir isso, né? Já vem há alguns anos, desde 2018, que nós estamos trabalhando de maneira bem discreta nessa integração. Hoje a gente já conhece os parceiros, conhece o potencial, tá? E não é por acaso que na área de TI Santa Maria está tendo já uma verdadeira explosão, tá? Mas assim nós voltamos lá, quer dizer, nós trouxemos para Santa Maria a Atos Francesa para cá. Para mim não vamos me estender. A Atos Franceses vieram para cá. Eles não conseguiram contratar ninguém aqui. Não conseguiram contratar um programador, tá? Aí qual foi a alternativa que a gente acertou com eles? Vamos tratar de formar. E já estão saindo agora 2 turmas com 60 programadores. Mas é um programador bem básico, tá?
Mas porque eles têm que dar uma alternativa, mas a demanda hoje, assim, são os top. As empresas querem já gente que já saia produzindo, né? Então é um desafio, Candinho, né? Não vai ser um caminho fácil, tá? Mas assim, já se enxerga uma luz, né, cara? A gente enxerga já uma luz, tá? Que na área de inovação, tá? E para concluir, né? Como nós temos empresas que nasceram dentro da universidade, dentro do Parque Tecnológico da Universidade, e que hoje são expressões nacionais, e que ninguém sabe, Candinho, tá? Tem aqui a Calmed, na área de agronegócio, tem vários, a Dracar, né? Que já tem expressão nacional. Tem aquela outra empresa também na área de agro que se mudou lá para o Tocantins, né? Os caras são presença nacional. Tem outro problema nosso, Carlinhos. A Dracar está em todo o Brasil já. Com base lá, sede aqui. A Volare hoje é uma empresa com praticamente 300 funcionários, que acredita chegar em 1.000 funcionários. Isso é um outro problema nosso, a gente não sabe se vender. Né? Não sabe. Por isso que eu digo, nós temos que ir. Nós não sabemos nos vender. Quer dizer, até do ponto de vista interno da própria comunidade santamarense, mas se tu toma conhecimento dessas coisas, tu melhora a autoestima coletiva, né? As pessoas passam a se sentir mais participativas da vida da cidade, mais integradas, e por via de consequência passam também a ter um ânimo diferente em relação a como agir, né? Me parece que isso a gente não sabe, né? Só fazendo uma pequena interrupção antes de ir para um intervalo que já me disseram que precisamos fazer, a respeito da questão da educação, né? Nos anos 70, início dos anos 70, houve uma reforma que esculhambou com a educação. Até então nós tínhamos, para trazer o exemplo de Santa Maria, nós que somos mais experientes sabemos disso, nós tínhamos, por exemplo, o Colégio Serão Rosa, que era uma escola técnica, e um grande colégio que era uma escola técnica, né? Artes ofícios. Nós tínhamos artes ofícios, que era particular, ligado à aviação férrea, o Palote, né? Quer dizer, nós tínhamos, essa reforma acabou com isso, acabou e virou engodo. E mesmo o ensino tradicional naquela época, as turmas, eu lembro lá no Manuel Ribas, tinha um laboratório de química, né? A gurizada aprendia os rudimentos no laboratório, né? Acho que isso tudo acabou, né? Nós vamos fazer um intervalo e já retornamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas. De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter
mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatrum é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatrum resolve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos de volta com Santa Maria frente a frente, tendo uma agradabilíssima conversa, um bate-papo generoso e esclarecedor com essas ilustres figuras, Carlos Costa Weber, Everton Falck e Carlos Henrique Karsten Júnior, sobre, genericamente, desenvolvimento, crescimento, perspectivas, possibilidades, atrasos, enfim, a vida de Santa Maria sob esse aspecto, sob essa ótica. E no final do bloco anterior havia feito uma referência à questão dos processos na educação, né, Carlos? Salientou a necessidade de que tenhamos uma maneira diferente, um olhar diferente em relação à formação, né, por falta formação tecnológica, especializada, qualificada, escolas técnicas, enfim. E aí, o que mais que se pode acrescentar em relação a isso? Porque nós, no intervalo nós conversamos muito e assim, os intervalos é que deveriam ir para o ar na maior parte das vezes. É sempre assim, A respeito, assim, digamos, da quantidade de empresas santamarienses que na área da TI, né, estão avançando de forma espetacular pelo Brasil, né, gerando emprego, gerando postos de trabalho, mas tudo vinculado à necessidade de que tenhamos gente qualificada para fazer isso. Né? Eu queria seguir nesse gancho que o Carlinhos chamou, e olha como é grande, como ele diz, esse assunto não termina. Quando a gente foca em inovação e tecnologia, tem um motivo. Primeiro, porque é um mercado contemporâneo e que vai perdurar por muito tempo. Só para ter uma ideia de números, a expectativa até 2026 é de termos uma necessidade de 240 mil postos de trabalho no setor. 240 mil. Então o problema não vai ser chip, vai ser gente trabalhando logo ali na frente. Então esse é um gargalo. Mas por que a gente foca nesse mercado? Porque ele é um mercado que tem muito a desenvolver. Porque também não podemos correr o risco que muitas vezes a gente vê algumas opiniões, vamos industrializar Santa Maria. Mas qual indústria? A indústria que já está numa sua fase de até desindustrialização, para aumentar uma mão de obra desempregada logo ali na frente. Então temos que pensar isso. Quando você fala em inovação, é o topo do guarda-chuva, porque depois esse cidadão precisa do eletricista, ele precisa do pintor, ele vai demandar serviço. E quando você tem uma indústria no topo de alta renda salarial, todas as demais fases da cadeia também terão boas rendas. Isso traz uma qualidade de vida generalizada muito boa. Então a gente tem essa visão. Do mesmo tempo, o Carlinhos diz que nós temos 100 mil estudantes. Quem são os 100 mil estudantes? 30 mil, poucas pessoas sabem disso, mais de 30 mil está dentro da Universidade Federal de Santa Maria.
Então, os outros 70 mil estão nas outras dimensões de fases escolares. E aí eu tenho o prazer e a oportunidade de alguns semestres da aula, muitas vezes você recebe um aluno que faltou a base, faltou a provocação dele entender que economia é importante, dele entender que sociologia é importante, dele que tecnologia é importante. Então, a educação de base é fundamental. E a intermediária tecnológica, que eu não me lembro se foi no intervalo ou não, que tu fez a lembrança do tempo que eu estudei no Érico Veríssimo, escola estadual, década de 80, tinha 4 técnicas: agrícola, industrial, comercial e domésticas. Por que eu ainda cito doméstica? Uma empregada doméstica que sabe cozinhar bem, que tem um comportamento que eu fico seguro que o meu filho também vai ter interferência na sua educação por ela, mas é uma boa interferência, vai ganhar bem. Então, todas as dimensões de trabalho, se tiver boa qualidade, vão ganhar, vão ter boa remuneração digna. Então, não existe um serviço melhor do que o outro, existe o valor do serviço. Então, para isso precisa qualificação. Então, a necessidade das escolas técnicas retomarem, né? Hoje a gente sabe que, eu falo da minha área que eu conheço muito bem, um bom pintor tem um bom padrão de vida, educa bem os seus filhos. Então nós temos que preparar toda essa massa. E outro fator que também é importante nós trazermos, e acho que essa é a nossa grande esperança e otimismo, minha e do Carlinhos, a gente está conseguindo eliminar muitos muros entre a sociedade. Uhum. E para poder também discutir o delay entre a formação final e o mercado. Porque quando nós trouxemos que o TI está recebendo muita gente de fora, é porque a formação, o mercado não absorve imediatamente. E olha que coisa maluca, nós temos que pegar o formado em Santa Maria, mandar ele para fora, aprender para depois voltar. Né? E o que está acontecendo? Como é que a gente faz para essa pessoa começar a aprender já aqui? Como é que o poder público, também não posso deixar não vou excluir essa minha missão hoje, como é que o poder público faço conectar quem demanda serviço da prefeitura com a formação acadêmica para que isso tenha fluidez e não ficar só na conta de um ou só na conta do outro, né? Porque ninguém amanhece para sair de casa prejudicar alguém. Vocês notam, né, que o foco que está falando, nós nem nos conversamos antes, mas nós estamos falando a mesma linguagem. Isso veio já desde 2018 que a gente começou a trabalhar. Quer dizer, hoje a gente consegue falar a mesma linguagem, isso não acontecia. E agora eu vou dar uma de pai. Não é mais um empresário, professor, uma professora também, mas como pai. As famílias, Candinho, têm que ter muito mais importante esse processo. Os pais, tá, não podem deixar ao livre-arbítrio da gurizada. Hoje o piá com 16, 17 anos, ele tem que decidir o que ele vai ser na vida. Muito cedo. Muito cedo. Eu acho importante fazer essa colocação, né, Candinho? Tu vê, só na Federal aqui deve ter só a Federal deve ter uns 120 cursos diferentes de graduação. Só a graduação tem mais de 100. Um jovem com 16, 17 anos, ele tem que decidir. Os pais, ele vai perguntar para os pais, o que eu faço? Os pais não sabem, nós não sabemos mais, não sabemos como é que é o mercado. Então o pai diz assim, meu filho, é a tua vida, mas é uma maneira de tirar o dele fora, mas sabe, essa é a realidade. Então, isso que a gente tem que se preocupar, porque quando eu fiz vestibular, lá em 1966 para 67, para administração, era obrigatório fazer o psicotécnico. Eu só entrei porque eu tinha o perfil para ser administrador, sabe? Então, hoje, quer dizer, os pais, eles têm essa importância fundamental, tá? Primeiro, tentando ajudar o filho a encontrar o melhor caminho. Vocês não imaginam o que é, o que tem por trás essas seleções via SISU da vida, tá? Faz com que o jovem ele vai assim, qual é onde tem menos, tem mais chance de entrar, de concorrência, aí, Candinho, né? 50%, metade dos alunos que entram na Federal, todos os anos, todo é 4.000, 4.500, metade desiste, metade não se formam,
Está tudo errado, Candinho. Se não me fala a memória, é 48% a evasão. Meu Deus do céu, quer dizer, entra 4.500, 2.200 já desistem. Então, assim, está tudo errado. Tá? E a sociedade tem que tomar isso aí como uma missão fundamental. Se tu me permite, até eu também tenho um ponto de vista assim, ó, nós temos uma fase na vida que a gente faz o que gosta, depois tem que aprender a gostar do que faz. Então tu tem uma fase que tu ainda escolhe, depois aprende a gostar do que faz, né? Então é essa a importância da família. Outra coisa importante... Só para não perder assim, o fio, só para não perder o fio da questão da educação dentro de casa, a responsabilidade dos pais, né? Os pais, eles são coniventes com esse índice de desistências tão elevado. Tem que acompanhar, tem que conversar em casa, sabe? Essas coisas não acontecem, Candinho, não acontece. O jovem, ele não tem com quem conversar, porque os professores têm que passar a régua, não conseguem dar uma atenção individual. São 30 mil alunos aqui dentro, sabe? É um problema social tremendo e econômico da mesma dimensão. Outro ponto que eu acho importante, e aí nós estamos com um projeto agora já encaminhado pela Tiziana Fontana, que é, cara, você tem que enxergar o seu público. Nós temos que preparar e fazer capacitação. Mas para quem? Qual é a vocação e qual é o tamanho do mercado? Daí eu faço um curso para padeiro e o pessoal quer ser costureiro. Então isso também, o público tem esta obrigação de enxergar o seu cenário. E eu não posso perder a memória e nem fazer essa autocrítica que ela é oportuna. Eu me recordo de quando eu retornei para Santa Maria e logo em seguida me tornei presidente da CDL, eu escutava dizer que o problema do varejo local era a mão de obra. Então só tem uma solução, capacitar a mão de obra. Construímos junto com a FISMA a Faculdade do Varejo, que está deixando de existir por falta de adesão. E um detalhe, que eu participei da última avaliação, chegamos em nota 4.4 do MEC, mais 0,1, nós ia 4.5, que era nota 5, nota máxima do MEC. Olha o tamanho da qualidade. O empreendedor também tem que investir. E investir não é só pagar a conta. Investir é dizer, fulano, saia meia hora mais cedo. Vai fazer a tua especialização, porque nós temos um passado que o gerente era o que chegava mais cedo, o último a sair e honesto. Isso nunca deixou de ser uma obrigação de todo cidadão de bem, chegar pontualmente no seu serviço e ser honesto. Só que precisa mais hoje. Precisa alguém que diga para o diretor como é que é o comportamento do consumidor, como é que está a evolução do seu negócio. Então, assim, o empreendedor também tem que investir em capital humano. Né? Eu tenho por regra, porque eu aprendi isso da minha carreira profissional, as pessoas têm que ser motivadas a buscar o autoconhecimento, têm que ir atrás. E muitas vezes, como eu digo, não é pagar a faculdade, é dar condições de ir à faculdade, né? De ir atrás do curso. E hoje nós estamos vivendo um momento, quando eu escuto, o varejo de Santa Maria está enfraquecendo. Não, ele não está enfraquecendo, ele está deslocando para quem está operando nele, que são as grandes redes que estão vindo de fora. Como é que a gente enfrenta isso? Com capacidade associativista e com especialização dos agentes que trabalham. Educação. Né? Mas é isso que a gente fala, né? Que a gente tem essa incansável luta, né, Carlinhos? As pessoas têm que se despirem de vaidades para enfrentar os gargalos. Agora, que tem mercado, tem. Para fechar, as pessoas pouco sabem que Santa Maria, em 2018, circulou 11,1 bilhões de reais em circulação de mercadoria e serviço. 2019, 14,3 bilhões. 2020, no ápice da crise, 15,6 bilhões de reais. Então, economia forte nós temos. Nós temos que fazer com que o resultado dela vire melhor qualidade de vida para os santamarienses. Essa massa salarial referida no início, né, de oriunda do serviço público, sejam civis ou militares, é enorme, né? Quem tem isso no Rio Grande do Sul? Eu vou dar qual cidade do Porto de Santa Maria? O orçamento do município é o terceiro. Primeiro é o orçamento do Exército, que é em torno de 2 bilhões e 400. Segundo, o orçamento da Universidade Federal, que é a metade, 1 bilhão e 200. Terceiro é o orçamento do município, que em torno de 900 milhões, não chega a 1 bilhão.
Aí tu vê o descompasso, né? O descompasso é muito grande. Então, nós temos muita gente, tem muita disponibilidade, mas a qualidade, e nós vamos ter que enfrentar essa barreira, e começa em casa, tá? A família participando disso. Não pode chegar a índices que nós temos aí. E também tem o seguinte, Gandinho, agora virou moda, né? Dar aula de empreendedorismo. Na universidade todas têm cadeiras de empreendedorismo. Tu consegue dar aula de empreendedorismo se tu nunca empreendeu? Não, tem gente que se prepara para fazer isso por fora das instituições de ensino, né? Virou um nicho de picaretagem. Assim, em teoria, com a crise agora da pandemia, os livros de administração tu pode botar no lixo tudo, porque mudou tudo o jogo, né? Então, essa é uma dificuldade, e os empresários têm muita culpa, né? Não gostam de qualificar, não sabem selecionar. A rotação de funcionários é muito grande porque ele não sabe selecionar, achar a pessoa certa. Então, bota a pessoa errada no lugar errado, paga normalmente mal. Essas empresas de fora vêm para cá, dão um saláriozinho suficiente, não deixam nada na cidade, nem doação, né? Não conseguem. São assim, são seres estranhos à comunidade. Então, assim, é um baita desafio, né? É um bom combate, bom combate. Nós, acho que, Gandinho, identificamos, né? Isso é importante, está identificado o problema que tem que ser atacado, né? E eu acho que a primeira vez assim, a gente está sintonizado, pela primeira vez se discute publicamente e falamos a mesma linguagem, né, sobre o que está nos afetando, Gandinho. É um belo desafio. Eu acho assim, não sei, muito mais tu tens condições de falar sobre isso. Esse processo, talvez a origem dele tenha sido o seu, com a DES, Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, lá atrás, tentou fazer com que as pessoas se reunissem, discutissem a cidade nos mais variados aspectos, e a partir daí eu tenho a impressão que, mesmo os processos não se desenvolvendo como se imaginava pudessem se desenvolver na época, se começou a criar essa consciência a respeito da necessidade. A semente foi plantada. Mas eu estou preocupado porque o Carlos está muito quietinho. Estou aprendendo com esses dois inéditos aqui, né? Nós não deixamos ele falar. Está numa situação complicada aqui no meio de dois conversadores. Me convidaram para vir falar um pouquinho sobre o turismo, e aí mudou, então agora eu estou aprendendo aqui com os dois mestres. Mas é importante, concordo com muito bom, o que o professor Carlinhos falou, a questão de pessoas tem um termo, né, empreendedorismo de palco hoje, né? Pessoas que nunca empreenderam, não, vou ensinar empreendedorismo, teve muito fake rolando por aí, mas de certa forma, professor, eu acredito que seja importante levar o tema para dentro das escolas. O Sebrae tem a educação empreendedora, por quê? E aí eu falo por mim, quando era jovem, cheguei aqui em Santa Maria para fazer a faculdade, todo mundo quer, na verdade, ou pensa em ser funcionário público numa época, né? Sim. Todo mundo, ainda mais aqui em Santa Maria, porque todo tem um irmão, tem uma cultura toda. Eu quero ser funcionário público. Eu não quero trabalhar sábado, não quero trabalhar de noite, não quero trabalhar em feriados. Esse é um problema. E aí isso reflete, por exemplo, conseguir mão de obra para trabalhar em shopping, na área de gastronomia. Interessante. Então levantar esse tema, talvez ele esteja sendo levado de forma errada. E quando eu encontrei o professor Carlinhos, eu chamo ele de professor, porque ele foi meu professor na área de administração, e acredito que era um dos únicos que era empresário. Único. Era uma cadeira que o senhor dava no sábado, uma cadeira especial. Era o único que era professor e ao mesmo tempo era empresário. Então, e eu nunca me esqueci disso, né? Era testemunho, não é aula. Então, a gente levar o empresário, tem iniciativas legais, mas observando tudo que está sendo falado aqui, e isso foi identificado, por exemplo, lá no nosso diagnóstico do turismo, falta para nós, Santa Maria, é a conexão. É as coisas que estão acontecendo, é angariar as pessoas para participar e apoiar as iniciativas, em algum momento investir nessas iniciativas. Então, se a gente observar tudo que está sendo falado aqui, é isso, é essa união em prol do desenvolvimento. Tem muita coisa acontecendo. E lá aquele dia, no nosso evento lá do turismo, nós
Tem muita coisa que acontece e a gente não sabe. O Contour, por exemplo, nesse diagnóstico, falar bem rapidinho, nós visitamos vários empresários e perguntamos: você sabia que existe um conselho de turismo em Santa Maria? A maioria disse que não sabia. Então essas conexões a gente tem que começar a criar, né? A gente tem que levar o empreendedorismo sim para dentro das escolas, mas talvez com o viés de levar um empresário a falar. Né? Essa ideia de que ninguém conversa com ninguém, né? O mundo, e cada vez menos existe espaço para funcionalismo público. Né? Eu tive uma experiência de ir no, que o Carlinhos conhece também, Porto Digital no Recife. Fui algumas vezes em Santa Catarina, em tudo que falava que tem parque tecnológico, a gente foi lá vivenciar. Sempre voltei com a mesma imagem. Cara, Santa Maria tem tudo, só falta você conectar. Porque nós não perdemos em nada para ninguém. Por isso que essa feira que vai ter agora, que é a maior do mundo, que é a Summit em Porto Alegre, dia 15, ali nós vamos propor o quê? Não é visitar, é local um instante e dizer que Santa Maria existe. Isso mesmo. Vai ter outros maiores? Claro que vai. Óbvio. Mas vamos embora. Nós vamos ter lá um instante. Nós temos que estar lá, rateado entre o empresário, entre o poder público, vamos nos unir. Essa é uma das pautas. E outra pauta importante, dia 15, nós vamos levar a lei da inovação para fechar ela junto com a cadeia produtiva. Porque o que é uma lei a não ser regular um comportamento social? Não pode ser eu atrás de um gabinete definir uma lei e depois você se adequem à lei. Não vamos discutir a lei para ela ser efetiva. Né? Então, assim, conectando pessoas, que é o grande objetivo. Por quê? Porque qualidade nós temos, mercado nós temos e respeito Santa Maria tem. Que isso também é muito importante dizer. Quando a gente viaja aí por diversas oportunidades, tanto do mundo privado, nem se fala, né, Carlinhos? A Atos veio para Santa Maria porque tem um tamanho para isso, sim, mas teve um diretor conectado com o empresário local. Né? Então, assim, é network. Carlinhos, Nelson Campelo, prefeito. A coincidência, quando eu fui no aeroporto receber o representante da Atos, tinha trabalhado comigo na BASF. Cara, o Douglas, né? Cara, Santa Maria está no mundo. Isso tem que fazer acontecer. Começou contigo e o Nelson Campelo, né? A gente tem que acabar, Carlinhos, com a síndrome do arbusto, né? É exatamente isso. Tem direito de crescer, pelo amor de Deus. É exatamente isso. E isso que eu, agregando o que o Falco falou, né? E que nós vamos tentar agora ajudar o Chuc, são justamente o network, as relações lá fora. Santa Maria vive nesse mundinho, nesse mundo aqui. Né? Então, o pessoal já está falando assim, nós temos que terminar, Candinho, né? E tu tá nervoso também, já, Candinho? Eu não sei, não. Não, temos. Tem meio-dia ainda. Tem 5 minutos ainda. Então, Candinho, assim, acho que essa outra missão importante das nossas lideranças, tá, é ampliar os seus relacionamentos. O que nós temos de gente importante lá fora, né, e um pouquinho antes da pandemia, a gente reuniu lá em São Paulo esses santamarienses, essas pessoas ligadas aqui, tá? E tá lá, eu tenho uma via só, a Carta de São Paulo, onde está o Nelson Jobim, Eros Grau, Milton Seligman, o Campelo, o Munhoz, dentro da Petrobras, o Roberto Ardengue, o Carlos Alberto Cidade, teu parceiro, tá na diretor da JBS, o Everton Vargas, embaixador do Brasil na União Europeia. Nós temos gente, mas aqui, as nossas lideranças não têm essa conexão, tá? E eles estão dispostos a ajudar. Por que chegou a IBM? Porque o Nelson Campelo da Atos abriu as portas da IBM e a Lúcia, a secretária, entrou, assim, eu participei das reuniões com ele, assim, a Lúcia deu um show. Ela conquistou a IBM para Santa Maria, que vai formar 1.000 jovens por ano em tecnologia. A IBM, olha o aval. Claro, eles têm interesse deles, mas olha só. Sim, mas e é em qualquer lugar do Brasil. Um programa de 7 anos, Candinho, um programa global de 7 anos, e a Lúcia me disse, olha, vai ser maior do que o projetado. Então nós estamos no caminho certo. Sabe? Assim, as coisas estão sendo pavimentadas de uma maneira que me deixa muito... Como eu falei no início, hoje eu consigo enxergar do topo da pirâmide, Candinho, isso que me dá esse otimismo, sabe? Muito, muito tranquilo que nós vamos achar agora, entrar num segundo ciclo de crescimento.
Muito bem. Everton Falck, não estou te convidando a encerrar nada, mas dá a palavra, né? Já partindo, né, na direção do final e tal, para o encerramento. Em primeiro lugar, realmente, para mim é uma honra muito grande vir aqui discutir, principalmente quando a gente discute ideias, o que é permitido divergir sem problema nenhum, mas sabendo que são pessoas que dominam, que estudam, que se preparam e que têm o interesse. Nós temos um ciclo de vida, aí mais eu e o Carlinhos e o próprio Candinho, nós vamos te deixar fora dessa, que muitas vezes nos questionam o que tu quer no público. Cara, a minha família toda faz gestão do meu negócio. Eu tenho uma carreira que eu já concluí. A gente está assim por vocação, por querer estar e por um sentimento egoísta que não se nega. Nós queremos um lugar melhor para viver. E como é que eu ajudo nisso? Como é que eu contribuo nisso? E aí, realmente, você tem que ir para o público, tem que fazer política, tem que divergir, tem que discutir. E aqui neste programa é uma oportunidade a gente também convocar a sociedade a discutir sim política, a discutir sim participação, a por que perdemos algumas coisas. E um detalhe, né, que eu só vou provocar. A ESA, nunca mais nós teremos um investimento dessa envergadura em Santa Maria. Que não era 1 bilhão de investimento, era uma transformação econômica jamais vista nessa cidade. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é isso, a cidade lutou, ela fez uma boa guerra, ela fez uma boa luta, né? Nós tivemos competência, nós mostramos os atributos, mas não pode parar aí. A cidade tem que continuar se autocriticando, unindo-se, buscando essa melhor qualidade de vida, e um dos caminhos são oportunidades como essa. Então eu fiquei muito feliz quando o Frente a Frente retomou. Santa Maria também tem um defeito de muitas vezes não valorizar as suas obras, e esta é uma bela obra. Então cumprimento vocês, e desenvolvimento econômico é isso, é buscar a melhor qualidade de vida para toda a comunidade, não é ser o maior. Eu não sonho com a Santa Maria maior que Caxias, eu sonho com uma Santa Maria com segurança, com saúde, com educação, com emprego e renda. É isso que a gente tem que buscar, e aí a metade sul tem que vir junto, porque senão nós somos hospedeiros de pessoas que não têm oportunidade lá na sua origem. Carsten, o Everton comeu a metade do teu minuto, então... Perdeu. Não, mas tem greve o próximo. Muito bom, agradecer a oportunidade de colocar o Sebrae aqui à disposição sempre quando tiver esses temas interessantes, porque é o nosso escopo, é a nossa vocação, né? E fazer um convite também a todo empreendedor, empresário, vá nos conhecer. Nós nos mudamos, agora estamos com uma sede nova na Olavo Bilac, com a Visconde de Pelotas. Lá é a casa do empreendedor e a gente está disponível para ajudar quem for preciso. Muito bem. Muito obrigado, Carlinhos, muito obrigado, Falck, muito obrigado, Carsten. Eu tenho certeza que nós fizemos um ótimo programa. Excelente. Vocês fizeram. Excelente. Fiquei aqui também como espectador, né? Muito acima da expectativa. Mas a gente tem feito esse é um dos propósitos fundamentais de Santa Maria Frente a Frente, trazer para o debate pessoas qualificadas para tratar de temas de interesse local, não apenas temas de interesse local, mas básica e fundamentalmente temas de interesse local. E eu tenho absoluta certeza, feito ótimos programas, e o de hoje se insere entre os melhores, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho dos nossos amigos telespectadores, internautas, enfim. Nós retornamos semana que vem com um novo Santa Maria Frente a Frente.